Oi, eu sou a Dona Rita e o meu canal é da professora para professores. Pessoal, este é o segundo ano em que eu estou desenvolvendo o meu modelo de projeto de leitura com as minhas turmas dos nonos anos. Inclusive tem vídeo aqui no canal explicando passo a passo como que eu desenvolvo esse projeto e tem também um vídeo com a culminância, o resultado desse projeto de leitura que eu desenvolvo. E todo o material que eu uso para desenvolver esse projeto também está disponível em PDF no Drive dos professores Nota 10, que são os membros patrocinadores aqui do canal. Então, se você quiser se tornar membro também, você vai ter acesso a esse material e a vários outros conteúdos que eu deixo lá nesse Drive exclusivo. Mas neste vídeo, pessoal, eu vou comentar um pouquinho com vocês sobre o que deu certo nesse projeto de leitura e o que eu mudaria. Vamos fazer aí uma espécie de react, uma espécie de autoavaliação desse projeto de leitura. Então vamos lá? Pessoal, antes de começar essa autoavaliação, esse react com vocês, eu vou pedir para vocês deixarem o seu like e se inscreverem aqui no canal, caso ainda não sejam inscritos, porque isso ajuda muito o canal a continuar existindo aqui no YouTube. Então, gente, lá na minha escola, a gente tenta implementar uma estratégia, uma metodologia de autogestão, que é o PDCA. Essa sigla em inglês, traduzindo, significa, deixa eu olhar aqui na minha colinha, PDCA significa planejar, fazer, verificar e agir. Então, eu planejei esse projeto de leitura, eu executei, eu realizei esse projeto de leitura e agora eu vou fazer junto com vocês a verificação, a análise sobre o que deu certo e o que pode ser melhorado para que no ano que vem eu possa agir novamente, só que de uma forma mais eficiente, uma forma melhorada. Então vamos começar, pessoal. A primeira mudança que eu fiz nesse projeto de leitura, em comparação com a metodologia, com as estratégias que eu usei no ano passado, foi que neste ano eu usei o mesmo livro para todos os alunos. No ano passado, cada aluno escolheu um livro diferente lá na biblioteca da escola, fez a leitura e a gente desenvolveu as atividades em sala de aula. Nesse ano, eu resolvi usar um livro só para todo mundo. Todos os alunos dos meus 3 nonos anos utilizaram o mesmo livro, leram o mesmo livro. No ano passado, chegaram lá na minha escola, na biblioteca da minha escola, algumas coleções de livros. Então vieram vários livros diferentes, vários títulos diferentes, tudo enviado lá pelo Programa Nacional do Livro Didático, o PNLD. E vieram também alguns lotes de livros, todos iguais, Então, tipo assim, 100 livros do mesmo título, Então, tem vários títulos lá na biblioteca da minha escola que são desse jeito, tem vários livros iguais, entenderam? E aí eu encontrei esse aqui, esse livro aqui, que é o Beco do Rosário, de uma autora brasileira, a Ana Luísa Keller, Então eu encontrei esse livro lá, eu fiz a leitura dele, achei bastante interessante e aí eu resolvi utilizar esse livro aqui no projeto de leitura nesse ano, tá certo? E por que isso foi bom? Primeiramente, porque eu acho que a escolha do livro foi acertada, porque ele é uma graphic novel, tá vendo? É uma história em quadrinhos e como o objetivo do projeto é estimular que os alunos leiam, A gente tem alguns alunos que são leitores assíduos e tudo mais, mas assim, a grande maioria dos alunos não gosta muito de ler, não tem esse hábito, Então, o fato de eu ter escolhido um livro que é em história em quadrinho, eu acho que deu mais engajamento para a leitura, para o projeto. Eu acho que mais alunos concluíram a leitura do livro integralmente, justamente porque pareceu ser mais fácil, entendeu? Ler um livro em história em quadrinho, Se o meu objetivo era fazer a maior parte dos alunos concluírem a leitura de pelo menos um livro literário ao longo desse ano,
esse objetivo foi atingido com sucesso. E eu acho que muito disso foi por causa da escolha do título do livro ser uma história em quadrinho. Então acho que isso foi um acerto, né, ter escolhido esse livro de história em quadrinho. E a questão de eu ter escolhido o mesmo livro para todo mundo foi outro acerto, né, conforme eu tô falando para vocês, porque ajudou muito no meu controle, na minha análise, na minha avaliação sobre o andamento do projeto. Porque com cada aluno lendo um livro diferente, fica difícil de eu saber se eles realmente estão lendo, porque eu não li todos os livros da biblioteca da minha escola, não é verdade? Então, como que eu vou saber na hora que eles estão fazendo as atividades? Como que eu vou saber se aquela atividade, se aquela resposta realmente tem a ver com a história do livro ou se o aluno está simplesmente inventando alguma coisa, né? Com cada aluno lendo um livro diferente, eu não consigo fazer esse controle sobre o avanço da leitura dos estudantes. Agora, todo mundo lendo o mesmo livro, como eu já li o livro, né? Mais de uma vez, inclusive, eu vou saber. Na hora que eles fizerem as atividades, se as respostas estiverem, tipo, nada a ver, eu vou saber, você tá fingindo que tá lendo, você não tá lendo nada não, porque essas respostas não tem nada a ver com a história, entendeu? E aí eu consigo fazer esse controle, essa análise, para ver se os estudantes realmente estão lendo o livro. Então, escolher o mesmo livro para todo mundo foi um acerto. Outra coisa que eu achei que eu acertei nessas adaptações que eu fiz nesse projeto de leitura foi que eu dei uma aula semanal só para os alunos ficarem lendo. Então tinha uma aula lá na semana, eu tenho 5 aulas por semana nos 9º anos. Uma dessas aulas, durante 4 semanas, uma dessas aulas foi só para ler, era uma aula de leitura. Isso ajudou muito aos alunos, pelo menos, a começarem a se engajar com a leitura do livro, a começarem a se interessar, porque às vezes o que os meninos precisam é de um empurrãozinho, né, o primeiro passo. Então eles davam esse primeiro passo na sala de aula, né, avançavam bastante, liam lá 10, 20 páginas, porque é história em quadrinho, né, fácil de ler. Liam isso lá na sala de aula e aí eles se animavam mais a terminar essa leitura em casa. Se eu deixasse para eles lerem só em casa, eu acho que muita gente ia deixar esse livro guardado na gaveta e esquecer, né? Não, dá tempo, depois eu leio. E acabar não concluindo a leitura desse livro. Então uma coisa que eu fiz certo foi dar na sala de aula mesmo alguns momentos dedicados exclusivamente para a leitura desse livro. Mas aí vem uma coisa que um ponto assim, não é negativo, mas um ponto a ser melhorado, que eu acho que no ano que vem eu vou mudar. Eu devia ter estabelecido algumas metas semanais de leitura, né? Então o projeto se desenvolveu mais ou menos em 4 semanas, né? Desde o começo até a culminância. Em 4 semanas mais ou menos foi o período de execução desse projeto. E aí eu deveria ter estabelecido assim, até sexta-feira, pessoal, vocês têm que ter lido até a página tal. Aí na próxima semana estabelecer outra meta. Até sexta-feira vocês têm que ter concluído a leitura até a página tal. Porque eu iria quase que gamificar essa leitura desse livro, estabelecendo essas metas, né, para que o aluno não ficasse deixando para depois, não, faltam 3 semanas para o final do projeto, ainda dá tempo de ler. Então ele vai deixando para depois, quando chega na última semana, não leu nem metade do livro. Alguns alunos, infelizmente, não conseguiram ler o livro por completo, mas ainda acho que foi positivo, porque pelo menos uma parte do livro eles leram. Mas eu acho que se eu tivesse estabelecido, né, semanalmente as metas de leitura, até que página os alunos tinham que ler, ficaria mais fácil de fazer esse controle e de criar esse hábito de leitura nos estudantes. Então esse é um ponto que eu pretendo melhorar no ano que vem. Outra mudança que eu fiz neste ano foi que antes da gente começar a ler o livro mesmo, a ler a história, a gente fez algumas atividades sobre esses textos de apoio que tem aqui no final do livro, né? Esses textozinhos que ajudam a contextualizar, né? Que não fazem parte do enredo, são informações sobre a obra, sobre a autora. Então, esses paratextos, né, que eu vim falando aqui. Então, a gente fez algumas atividades sobre esses textos de apoio e, inclusive, eu achei na internet um vídeo da autora Ana Luísa Keller apresentando essa obra, como que ela fez, por que ela fez, contando como que são
os personagens, dando o contexto geral do enredo. E aí a gente fez uma atividade sobre esse vídeo também. E todas essas atividades de, vamos dizer assim, de preparação para a leitura ajudaram bastante no engajamento, porque ofereceram para os alunos informações muito importantes de contextualização, para eles entenderem o enredo da história. Porque essa história aqui, o Beco do Rosário, é a história da Vitória. A Vitória é uma moça negra que sonha em ser jornalista. Só que ela vive na cidade de Porto Alegre no início do século XX. E nesse período, a cidade estava passando por uma urbanização, um processo de urbanização. Lá no centro de Porto Alegre, nessa época, havia muitos becos, né, aquelas ruas estreitinhas com casas simples e tudo mais. E aí a prefeitura decidiu que o centro de Porto Alegre deveria ser modernizado. Então esses becos foram demolidos para a construção de grandes avenidas. Isso é um fato histórico, isso aconteceu de verdade, né? Esse livro aqui quase que ele é baseado em fatos reais, né? O contexto histórico dele é real. E esse é um dos problemas que a personagem, que é a Vitória, enfrenta. Então, quando a gente fez a leitura dos textos de apoio, a gente já soube disso antecipadamente, para a gente entender onde é que a Vitória está inserida, quem é ela e tudo mais. Além desse problema, né, da casa dela estar prestes a ser demolida, a rua dela e tudo mais, está quase sendo demolida, ela também enfrenta questões de preconceito racial, né, de racismo e de machismo. Ela quer ser jornalista, mas isso não é coisa de mulher naquela época, né? Então a gente fica sabendo disso antes de começar a ler o livro. A gente fica sabendo disso através do vídeo que a gente assistiu, através dos textos de apoio. Isso ajuda muito aos alunos entenderem a história e acompanharem melhor o enredo. Então isso foi um acerto, né? Trabalhar esse material de apoio, esses conteúdos de apoio antecipadamente para dar contextualização. E isso só foi possível porque eu escolhi um livro só para todo mundo. Se cada um estivesse com um livro diferente, não seria possível fazer esse trabalho com os textos de apoio, né? Porque como que eu iria fazer uma atividade para cada aluno? Não ia ter como, né? E outra coisa que eu fiz positiva nessas adaptações, nessas mudanças que eu fiz no projeto, foi dar uma aula, né, desenvolver uma aula na qual os alunos fizeram, né, traçaram um paralelo entre o enredo do livro, a história do livro e a sua realidade. Então lá fala sobre o processo de gentrificação, que é essa questão, né, das pessoas, da população mais pobre ser empurrada para as periferias por causa dessa questão da urbanização e tudo mais, e todas as consequências negativas disso. Então a gente aprendeu isso através desse livro, e a gente traçou um paralelo, relacionou o que a história do livro tem em comum com a nossa vivência, com a nossa cidade aqui de São Gotardo, né? Então foi uma aula oral, né? Eu fazia algumas perguntas e os alunos iam comentando, quase que uma roda de conversa, vamos dizer assim. Então eu perguntava para os alunos, por exemplo, assim, se aqui na nossa cidade, se tem algum bairro ou alguns bairros onde as casas são mais caras, onde é mais difícil da pessoa viver, porque o preço do aluguel, o preço da moradia é mais caro. Então a gente fez essa análise. Eu perguntei para ele se aqui em São Gotardo todo mundo pode escolher onde vai morar, se todo mundo tem essa possibilidade, essa capacidade. Eu quero morar naquele bairro, quero morar naquele outro bairro, ou se existe uma limitação, né, dependendo da sua classe social. Então a gente fez essa análise. Então eu fui criando lá algumas perguntas para os alunos conectarem, relacionarem a sua própria vivência, o seu contexto histórico ao contexto do enredo do livro. Então foi uma atividade muito proveitosa, muito interessante. Agora, eu acrescentaria, nessa parte de fazer uma conexão entre o livro e a realidade, eu acrescentaria uma atividade sobre algum texto dissertativo, né? Porque como a gente fez essa atividade só oralmente, não teve registro. E eu acho que eu poderia ter aproveitado essa temática para estimular a escrita dos alunos também. Então, toda essa análise que a gente fez oralmente, eu podia ter pedido isso em forma de escrita também, um texto expositivo, eles explicando lá o que a história da Vitória tem a ver com a história deles, né, o contexto histórico aqui do Beco do Rosário, o que isso tem a ver com a nossa cidade, e assim por diante. Eu poderia ter aproveitado mais essa estratégia
e não fazer uma atividade só oral, mas também uma atividade escrita. Essa é uma coisa que talvez eu faça no próximo ano, faça essa adaptação. Outro ponto muito positivo, né, que eu continuei utilizando desde o ano passado, foi propor atividades de produção escrita ao longo do desenvolvimento do projeto. Então, conforme os dias, as semanas iam passando, eu ia propondo algumas atividades de produção de texto para os alunos relacionadas com o texto, relacionadas com o livro. São as mesmas atividades que eu utilizei no ano passado, o conteúdo que está lá no Drive dos professores Nota 10, e tem várias atividades lá, né? No final, os alunos me entregam um trabalhinho assim, ó, né? Que tem várias páginas. Então, uma atividade eu proponho para eles fazerem uma nova capa para o livro. Aí tem uma atividade que eles têm que fazer uma carta, escrever uma carta para personagem principal da história. Tem essa aqui que eles têm que fazer uma entrevista com o personagem da história. Um quiz, né? Eu peço para eles criarem um quiz sobre o enredo da história. Tem essa aqui que é mais pro finalzinho do projeto, eles fazem um mini resumo. E tem várias atividades aqui, né? A última que eles fazem é uma espécie de uma resenha em forma de tópicos. Então, essas atividades aqui ajudam bastante, porque não é só mandar o aluno ler sem propósito nenhum, não, né? Eles têm que ler para desenvolver essas atividades aqui. Porque se ele não ler, ele não vai saber nada sobre a personagem da Vitória, como que ele vai escrever uma carta para ela? Se ele não fizer a leitura, como que ele vai criar as perguntas para colocar no quiz sobre a história do livro, né? Então, isso aqui vai dando propósito. Eu preciso ler para fazer as atividades. Então, é uma coisa positiva que eu pretendo continuar seguindo. Esse aqui, basicamente, o projeto de leitura é isso aqui, né? Isso aqui que tem que ser feito no projeto de leitura. E eu acho que isso aqui ajuda muito a gente ir organizando por etapas e tendo coisa para fazer enquanto os alunos estão lendo o livro. Porque quando a gente está fazendo esse projeto de leitura, a gente não faz mais nada, a gente só faz coisa do projeto de leitura. Todas as aulas, ou os alunos vão estar lendo o livro, ou os alunos vão estar fazendo essas atividadezinhas aqui. Então, a gente fica 4 semanas só por conta do projeto de leitura. Então, acho que essas atividades que eu escolhi para colocar aqui são bem produtivas. Porque se eu simplesmente pedir uma ficha literária ou um resumo, eu acho muito pouco, né? Até porque resumo só vai poder ser feito no final do projeto. E essas atividades, esses gêneros textuais que eu coloquei aqui nesse conjunto de atividades a serem propostas, eles permitem que os alunos produzam texto escrito, mesmo não tendo concluído o livro por inteiro, né? Então, uma carta pode ser feita só sobre a primeira parte da história da Vitória, né? A entrevista, ele pode fazer a entrevista só fazendo perguntas sobre a parte que ele leu lá do livro. Então, acho que essa é a melhor coisa, né, do meu projeto, são essas atividades aqui. Agora, o ponto negativo, e se alguém tiver uma sugestão aí para me ajudar a resolver, eu estou aceitando, deixa para mim aqui nos comentários. É um problema que eu não consigo resolver, que eu não vejo como resolver. É que eu não consigo corrigir essas atividades. Não consigo, simplesmente é porque não dá tempo. Vou mostrar para vocês aqui, ó, eu tenho 3 turmas do 9º ano. Olha a quantidade de trabalho que eu teria que corrigir se eu fosse, né, corrigir ortografia, se eu fosse ler tudo certinho, direitinho. Olha, tudo isso aqui são, 1, 2, 3, 4 pacotes de trabalho, entendeu? Então, assim, dá 1000 folhas aqui, né? Porque em cada trabalhinho, ó, é 1, 2, 3, são 4 folhas dos 2 lados. Então, de cada aluno são 8 atividades, né? Se eu for corrigir, né, direitinho cada uma dessas atividades aqui de todos os alunos, eu vou ficar pro resto da vida corrigindo, eu não vou viver mais não. Então, eu não consigo corrigir, né? Eu faço assim uma análise por amostragem. Eu pego alguns trabalhos daqueles alunos que têm um pouquinho mais de dificuldade ou que estão mais resistentes com a leitura e faço uma leitura básica, assim, por alto, só para ver se ele está fazendo, se o que ele está escrevendo é pertinente, se tem a ver com a história mesmo, ou se ele está inventando coisa lá da cabeça dele, né? Só para dar uma analisada geral, para ver se o projeto está desenvolvendo direitinho, né? Aqueles alunos que já têm mais hábito de leitura, que
estão conversando sobre o livro dentro de sala de aula, que estão ajudando o colega a responder as atividades, que a gente sabe que eles estão lendo, que são mais compromissados. Eu nem leio deles não, porque os trabalhinhos deles ficam sempre perfeitos, né? Agora, aqueles alunos que são mais difíceis, mais custosinhos, eu dou uma olhada mais aprofundada no trabalhinho deles, só para ver se tá dando certo, passar alguma orientação, mas eu não consigo corrigir, porque não tem jeito, né? Outra mudança que eu fiz, em comparação com o ano passado, é que nesse ano a gente finalizou o projeto com uma prova, né? A minha avaliação bimestral foi sobre o livro. Então eu consegui elaborar uma prova, uma avaliação, perguntas de múltipla escolha sobre o enredo do livro. Consegui fazer essa prova no final do bimestre e acrescentei isso no meu projeto de leitura. Mais uma vez, eu só consegui fazer isso porque todo mundo leu o mesmo livro, Beco do Rosário. Se os alunos lerem livros diferentes, eu não consigo fazer uma prova, né? Porque não tem como eu fazer uma prova para cada aluno, né? Afinal de contas, eu não li todos os livros. Então, esse foi um ponto positivo, que eu consegui fazer uma prova sobre o enredo do livro, e isso foi importante para os alunos porque acrescentou um propósito na leitura, né? Eu não preciso só ler porque é bom para minha cultura, para o meu desenvolvimento e tudo mais, não. Eu preciso ler porque eu preciso dos pontos, né? Que aluno funciona à base de pontos. Eu preciso ler porque senão eu não vou conseguir fazer a prova bimestral e tudo mais. Então, essas questões, essas estratégias que a gente vai acrescentando no projeto de leitura para dar propósito, objetivo para que o aluno tenha aquele compromisso de concluir aquela leitura, é o que vai fazendo o projeto criar corpo e ser eficiente, ser efetivo. Porque no final das contas, tudo que eu quero é que o aluno leia o livro. Se eu tivesse certeza que todo mundo iria ler o livro de fato até o final, eu iria só falar, pessoal, vamos ler esse livro, depois a gente vai comentar sobre. Mas a gente sabe que se a gente não desenvolver essas estratégias para incentivar o aluno a ter aquele compromisso, ele não vai, nem todos, né, vão fazer a leitura completa do livro. Então, essa questão da prova bimestral ajudou bastante nesse propósito. E os alunos se saíram super bem. Os alunos, a maioria, né, conseguiu tirar notas ótimas, tiveram ótimos resultados nessa prova, que mostra que realmente eles leram, eles entenderam o enredo geral da história. Mas aí eu notei que os estudantes, eles ficavam conversando bastante sobre o enredo do livro em sala de aula. E quase que eles ficavam debatendo. Porque eu acho que a Vitória não tinha que ficar com o Fabrício, porque o Fabrício é primo dela, isso é um absurdo. Porque se a Vitória não ficar com o Theo no final do livro, eu vou jogar esse livro no lixo. Não. Então eles ficavam fazendo assim, um debate sobre a história em sala de aula, informalmente, conversando, né? E eu acho que eu pequei em não ter aproveitado esse engajamento, esse envolvimento dos alunos com a leitura para gerar conteúdo, para gerar aprendizado. Então, eu acho que no próximo ano, uma coisa que eu posso fazer no finalzinho também do projeto é um debate ou uma roda de conversa, algum momento para que os alunos oficialmente conversem sobre as suas opiniões a respeito do livro, né? Se eles concordam, se eles não concordam, o que eles mudariam e assim por diante. Então, eu acho que faltou eu aproveitar essas conversas que foram informais, assim, em sala de aula. Eu poderia ter trazido isso para mim e acrescentado isso no projeto e feito assim um momento oficial de debate sobre a obra. Então eu acho que eu vou pensar uma maneira de criar esse debate literário. Se alguém tiver sugestões aí, como fazer um debate literário, pode me passar aqui, eu vou acrescentar isso no projeto para o ano que vem. E uma outra coisa que funcionou bastante, né, desde o ano passado eu faço, tem até vídeo aqui no canal, é encerrar o projeto, culminar o projeto com uma mostra literária, na qual eu apresento, né, eu exponho esses trabalhinhos aqui que os alunos fazem, eu exponho eles lá no pátio da escola, convido as outras turmas para verem, e a gente mostra, nessa mostra literária, os dioramas que os alunos produziram, que é uma outra coisa, um outro ponto positivo que eu pretendo continuar desenvolvendo. Diorama é uma espécie de maquete, é uma miniatura de uma cena do livro criada dentro de uma caixa de papelão. No finalzinho, assim, depois que a gente já fez a prova, já fez tudo, eu falo para eles escolher uma cena do livro, uma cena aqui do Beco do Rosário, e criarem uma versão em miniatura
dessa cena na caixa de papelão pra gente expor lá na mostra literária. E aí uma mudançazinha que eu fiz nesse ano é que no ano passado eu fui a apresentadora da mostra literária. Conforme as turmas, os visitantes vinham chegando, eu falava sobre o projeto, o que eles iriam ver e tudo mais. Eu mesma que fiz isso. Neste ano eu escolhi algumas estudantes para fazerem essa apresentação, essa recepção dos convidados lá, dos visitantes da mostra literária. Então algumas alunas lá que gostam muito assim de fazer essas atividades de teatro, de tudo mais, elas foram as apresentadoras da mostra literária. E aí elas falaram qual que é o objetivo do projeto, como que foi desenvolvido, passavam um pouquinho lá do enredo da história e convidavam todo mundo para ver lá os dioramas e os trabalhinhos dos alunos, explicavam o que era diorama também. Então foram as alunas que recepcionaram, que fizeram essa apresentação da mostra literária. Acho que foi uma coisa positiva também que eu fiz diferente do ano passado. Agora, uma coisa que eu mudaria é que eu acho que faltou uma competição nesses dioramas. Assim, todo mundo não, mas uma boa parte dos alunos fizeram os dioramas, uma boa parte fez os dioramas com muito capricho, mas alguns fizeram assim só para entregar, só para ter os pontos mesmo, né? Só para não ficar triste. Mas aí a gente observa direitinho lá quem se esforçou, quem foi além e quem fez o básico. E os que foram além, pessoal, foram muito além, ficaram lindos os trabalhos dos alunos. Ficaram assim, cheios de detalhes, maravilhoso. Vou mostrar um para vocês daqui a pouco. E aí, eu acho que se tiver uma competiçãozinha, né, porque adolescente adora isso, né, essa gamificação. Se tiver uma competiçãozinha na questão da elaboração dos dioramas, eu acho que mais alunos vão se esforçar mais. Não vou fazer só o básico, vão tentar ir além para conseguir a pontuação. Aí eu tô pensando em fazer assim, ó. Normalmente lá na minha escola formam-se 3 nonos anos. Aí eu faço uma competição interna em sala de aula, uma votação, ou eu escolho o melhor de cada sala e esses 3 eleitos, né, o melhor do nono 1, do nono 2 e do nono 3, vão para a competição lá na mostra literária. Quando os visitantes vierem ver os dioramas lá na mostra, eu vou entregar para eles um papelzinho e eles vão votar qual dos 3 dioramas que eles acharam melhor, que eles gostaram mais, ficaram mais bonitos, mais caprichados e tudo mais. Eles vão votar, colocar lá na urnazinha. E aí eu pensei assim, o dono do diorama ganha um prêmio, tipo uma caixa de bombom, alguma coisa lá, vou pensar num prêmio. Mas a sala do dono do diorama também ganha alguma coisa, ganha tipo um ponto extra, entendeu? Então, se o diorama do nono 3 ganhar, for o eleito o diorama mais bonito, todos os alunos do nono 3 também vão ganhar alguma coisa, vão ganhar um ponto extra, por exemplo, né? Porque eu não consigo dar prêmio para todo mundo, né, gente? Que dinheiro fica curto. Então, pessoal, esse aqui é um dos dioramas que foram feitos lá pelos meus alunos. Esse aqui é o diorama da Ana Laura. Então, ó, basicamente é uma cena feita dentro de uma caixa, né? Então você abre assim, mas olha que capricho dessa aluna. Agora ele já tá meio caidinho assim, porque quando eu vim trazer ele pra casa, acabou soltando aqui as arvorezinhas, né? Não sei se vocês conseguem ver. Ela fez as arvorezinhas, ó, tá vendo? É um negócio 3D, tá vendo? Então é uma cena, isso aqui representa uma cena do livro, uma parte lá da infância da Vitória, e ela criou lá o fundo, ela fez uma pintura aqui do lado, ó. Estão conseguindo ver? Então, olha que capricho dessa estudante. Ficou perfeito. Não sei se vocês conseguem ver, mas essa gramazinha que ela fez aqui, ela tem textura, não é só a pintura. Tem umas coisinhas aqui para fazer ficar mais realista possível, né? Os personagenzinhos aqui, ó. Tá vendo que ela imprimiu lá do livro? Então, assim, ficou muito... Olha essa árvorezinha aqui, que gracinha que ela fez. É uma miniatura mesmo. Então, ficou, assim, magnífico. E eu queria que todos os alunos se dedicassem como ela, né? Que ela foi além, ela fez mais, ela tentou se superar. Então, colocando essa competiçãozinha nessa questão dos dioramas, nessa parte dos dioramas, eu acho que os alunos vão tentar se aproximar mais desse nível aqui. Esse aqui eu até guardei
para mostrar para os alunos no ano que vem, para eles verem o que eu quero de um diorama, tá? No ano que vem eu vou ficar bem exigente com esses dioramas. Mas então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, de trocar comigo essas ideias sobre o projeto. E depois vocês deem uma olhadinha também nos vídeos sobre o projeto que eu fiz no ano passado, para vocês saberem a estrutura. E me contem aqui o que é que vocês acharam, o que é que vocês acrescentariam, o que é que vocês tirariam de repente, para ajudar esse modelo de projeto de leitura ficar ainda mais eficiente. Mas assim, eu recomendo que todo mundo faça. Nem que não seja esse projeto de leitura não, apesar que eu acho que ele ficou bem bom, bem interessante, mas que faça um projeto de leitura, porque acho que é papel da escola ajudar, pelo menos tentar criar esse hábito de leitura nos nossos alunos, né? Então é isso, pessoal. Já se inscreveram? Já deixaram um like? Então tá bom, muito obrigada por assistirem o vídeo até aqui e eu fico por aqui. Até a próxima. Beijo, tchau!